aqui no Amazonas Diário, que foi denunciado por falsificação e, a pedido do Corém, pode acontecer uma sindicância para que esse empresário seja indiciado juntamente com a sua empresa. Vamos ver a matéria. A empresa Líder Serviços do empresário Sérgio José Silva Chalub, que já faturou mais de 16 milhões do governo do estado do Amazonas com processos indenizatórios, foi ouvido na CPI da Saúde e durante o seu depoimento revelou que na época que começou a prestar serviços de saúde ao estado, não tinha nenhuma especialização na área. Com o contrato com o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, o estado paga R$366 mil por mês à empresa, com vigência até dezembro deste ano. O valor total pago à empresa será de R$4,3 milhões. Este é o contrato com maior valor firmado entre a Líder Serviços e o governo do Amazonas para a prestação de serviços de procedimento de diagnóstico por imagem de baixa, média e alta complexidade, como raio-x e tomografia computadorizada, ecocardiograma e ultrassonografia. Segundo uma denúncia apresentada ao Ministério Público de Contas do Amazonas, os serviços de exames de raio-x, tomografia computadorizada, ultrassom, entre outras, oferecidos pela Líder Serviços, que foram prestados ao Hospital de Combate ao Covid-19 em Newton Lins, foram desnecessários e antieconômicos. A empresa Líder Serviços possui 3 contratos ativos com o Estado, no valor de 5,9 milhões. Na CPI da Saúde, o deputado Wilker Barreto chegou a comentar que uma empresa que nunca prestou serviços de plantão médico foi contratada para Newton Lins, inclusive no período da pandemia, e que a empresa não apresentou nenhum relatório de capacidade técnica. A CPI focou na empresa Líder. Em meados às investigações, apareceu outras empresas. A empresa Petros, que já se transformou em Prime, somando o faturamento de 2016 a 2020, mais de R$30 milhões. Todas essas do empresário Chalub. A empresa começou a atuar no governo do Amazonas em 2015, após a deflagração da Operação Maus Caminhos, quando prestou serviços de imagem no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. E ainda de acordo com a CPI da Saúde, Sérgio Chalub também já foi dono da empresa que apresentou à prefeitura de um município no interior um atestado falso. Durante o depoimento a membros da CPI, apresentaram o documento da Prefeitura Municipal de Itacoatiara, que considerava falso o atestado de capacidade técnica apresentado por outra empresa. Segundo as investigações, de acordo com o gabinete da Prefeitura de Itacoatiara, em nota informou que não reconhece como legítimo o atestado de aptidão técnica apresentado pela empresa. O relatório da CPI concluiu afirmando que todos esses fatos convergem no sentido de que houve falsificação de documento público para conferir um atestado de capacidade técnica à empresa Petros Serviços e assim conseguir participar e ganhar o pregão eletrônico 566/2018 para concorrência em processo de licitação naquele município. A partir desses depoimentos, o Corém, Conselho Regional de Enfermagem, encaminhou à Polícia Federal um ofício pedindo a conclusão administrativa do possível crime de falsificação de documento público e pede sindicância para que Sérgio Chalub e a empresa Líder Serviços sejam indiciados por falsificação e falsidade ideológica. Também, o empresário foi indiciado pelos mesmos crimes por conta da falsificação em Itacoatiara, que no documento foi colocado a assinatura do prefeito em 2015, porém o mesmo só assinou em 2017. A CPI constatou que todas essas denúncias que hoje estão sendo cobradas da empresa Líder e do empresário Sérgio Chalub foram feitas pelo Amazonas Diário, pela minha coluna no Diário do Amazonas e no 10 Minutos e pelo grupo Diário do Amazonas. Olha só, gente, denúncias graves que nós fizemos. A empresa do Sérgio Chalub, juntamente com outro sócio, eles falsificaram uma assinatura do prefeito de Itacoatiara, do prefeito Peixoto. O problema é o seguinte, que a falsificação era tão grande
que eles colocaram que o prefeito era prefeito quando ainda nem tinha assumido a prefeitura, quando era outro prefeito. Nós demos essa matéria em primeira mão inclusive do que a própria CPI da Saúde Pública do Estado do Amazonas. Então, gente, estão encrencados até o pescoço, devem muito ao povo do Amazonas e precisam ser investigados, sim, e precisam dar resposta para o povo do Amazonas. Solta a matéria. Irregularidades relacionadas às empresas líderes de serviços de apoio à gestão de saúde limitada e a Prime Serviços Conservação e Limpeza e Apoio Administrativo, EIRELI, apresentaram falsificação de documento público, de acordo com o artigo 297 do Código Penal, falsidade ideológica, fraude à licitação e fraude a ato de licitação. A Líder Serviços, empresa contratada com atestado falso na gestão de Wilson Lima, mesmo com provas sólidas, continua com pagamentos agendados até o final do ano. Sabe o que me deixa revoltado com tudo isso? É que a CPI da saúde mostrou provas robustas contra as empresas do Sérgio Chalub e do seu sócio. Nós denunciamos aqui com fartos documentos e o governo do estado continua mantendo contratos com essa empresa. É impressionante isso, né? O governo do estado deveria ser o primeiro a dar exemplo para contratar boas empresas. Empresas que não falsificam documentos, empresas com boa qualificação. Mas não é isso que acontece, infelizmente. Nós vamos para a próxima matéria, produção? Olha só, gente, a cada dia que passa e a qualquer momento a Polícia Federal pode bater na porta do governador do estado do Amazonas. A pressão está tão alta que os secretários do estado estão marcando reuniões para organizar, olha só, esse organizar entre aspas, tá? Para organizar as secretarias. Porque a qualquer momento esse governo pode desmoronar, pode cair. Solta a matéria, produção. A coluna do jornalista Alex Braga, disponível nos jornais Diário do Amazonas e 10 Minutos, traz uma denúncia de uma fonte que pediu para não ser revelada sobre a espera dos secretários de Estado para a queda do governador do Amazonas, Wilson Lima. As investigações do Ministério Público Federal e Polícia Federal no Amazonas estão avançando a cada dia. As investigações sobre a compra de respiradores pulmonares superfaturados pelo governo do Amazonas em uma loja de vinhos, a FJAP Limitada, podem comprometer diretamente o líder do estado, Wilson Lima. Por causa disso, os secretários estaduais já estão se organizando para a possível queda ou afastamento do governador. Houve um encontro entre os secretários para alinhamento e organização dos trabalhos, aguardando um possível afastamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, por causa das investigações da Polícia Federal. Segundo a fonte que pediu para não ser revelada, essa reunião aconteceu na última quinta-feira. Na quinta-feira ela chamou o chefe de departamento, ela exonerou a chefe de departamento do DPSE. Olha como foi, colocou uma nova agora e pediu que todos organizassem tudo, deixassem tudo direitinho lá na SES. Essa reunião participou o chefe do departamento da proteção básica, que é o DPSB, que cuida dos centros, o DPSE, que cuida dos acolhimentos, e o DGSUAS, que cuida da Capacitações e do Bolsa Família. E o DAF, que é o Caio, que tem a indicação do Cidade. Aí ela pediu que organizasse tudo, que o Wilson provavelmente ia ser afastado para a investigação. E se tivesse alguma transição, alguma coisa relacionada a isso, eles iam ter que estar... Corta aqui para mim, por favor. Olha só, gente, quando ele fala Cidade, ele está se referindo ao deputado Cidades, lá da Assembleia Legislativa. O deputado que também estava lá
nos 5%. Coloca a matéria de novo. Queriam deixar tudo direitinho, entendeu? Foi quinta-feira essa reunião. Outro áudio enviado à coluna do jornalista confirma a informação de bastidores que a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas estaria sumindo com alguns documentos. Na semana passada, uma fonte que pediu para não ser revelada relatou que documentos e possíveis provas estão sumindo, sendo queimadas na Secretaria Estadual de Saúde. Esta queimada avançou e chegou até a Casa Civil, segundo o áudio enviado por outra fonte confidencial. É uma coisa que está acontecendo pela Casa Civil, cortando os papéis e tal, para deixar tudo uma bagunça, né? Para deixar mais trabalho para o outro cara. Ele já sabe que o Wilson vai cair, já sabe. O avançar das investigações da Polícia Federal em contratos do governo do Amazonas pode alcançar a cúpula do governo e também a Assembleia Legislativa do Amazonas. Essa denúncia foi realizada alguns dias atrás na coluna do jornalista Alex Braga. Segundo informações, além da investigação do superfaturamento dos respiradores, existem mais 2 inquéritos sob sigilo absoluto e um deles pode ser sobre os deputados dos 5%. Em busca e apreensão realizada pela Polícia Federal, no gabinete do governador Wilson Lima, foi encontrada uma lista escrita à mão com o nome de 8 deputados estaduais, que aparecem ao lado de uma cifra de 5%. Joana Dark, Roberto Cidade, Carlinhos Bessa, Maiara Pinheiro, Terezinha Ruiz, Saulo Viana, Abdala Frache e Berlamino Lins. Muitos desses parlamentares são vistos com regularidade ao lado do governador Wilson Lima em eventos e agendas oficiais. O temor é que os 8 deputados estaduais citados estejam sendo investigados pela Polícia Federal, que quer esclarecer o contato dos parlamentares citado na lista com o governador, que teve seu pedido de impeachment negado pela Assembleia Legislativa. A Polícia Federal também pode estar investigando as liberações de verbas, nomeações e contratação de empresas. Os 2 inquéritos, ainda sigilosos, podem levar para o Poder Legislativo os camburões da Polícia Federal. Gente, olha só, todos os dias chegam matérias pra gente, áudios, vídeos. É impressionante como o governo está se deteriorando. O governo está acabando, sabe, gente? É um governo que está no seu fim, infelizmente. Mas tu sabe o que dói mais nisso tudo? É saber que lá no 28 de agosto, neste exato momento, tem gente sofrendo pela desorganização deste governo. Falta nesse governo pulso firme, falta vontade política do governador, mas falta principalmente uma coisa. Falta decência, falta caráter, falta honestidade para o governador do estado do Amazonas, que é conhecido pela PGR como comandante de uma organização criminosa que desviou dinheiro dos respiradores, que na verdade eram ventiladores, e agora a Polícia Federal fala em corrupção sistêmica na saúde. A minha coluna de amanhã, gente, amanhã eu vou estar no programa do Patrick Mota, às 8 horas da manhã, entre 7h30 e as 8 horas da manhã, como faço todos os dias, falando sobre política, conversando com ele sobre política. E amanhã, gente, eu vou abordar um tema que eu já abordei há algum tempo atrás, que é o contrato lá da Zona Norte, lá do Delfim Aziz, que é um contrato que está na mira da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da PGR. Só esse ano, o governador já liberou para essa empresa que construiu o Delfim Aziz e que vai faturar durante 30 anos aqui no estado 3 bilhões de reais. Vou repetir, 3 bilhões de reais. E aqui eu quero falar
que esse dinheiro é pensão, é mesada para corrupto. Falo isso sem medo de ser feliz. Gente, antes de terminar o programa, vamos tentar falar aqui com a nossa repórter Anaíne as informações sobre a morte de um motorista de aplicativo. Tenta colocar ela na linha, por favor. Anaíne, tô contigo. Oi, Alex, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem está nas ruas da capital. Nós acabamos de sair de um homicídio. Um motorista de aplicativo identificado como Josenildo Hipólita de Souza foi morto com um tiro na costela logo depois que foi deixar uma cliente. Estava terminando de fazer essa viagem ali no bairro Jorge Teixeira. Ele foi surpreendido por 2 suspeitos, até o momento não identificados, que estavam na rua a pé. Eles então tiraram esse motorista de aplicativo de dentro do seu veículo e o levaram para dentro da residência desta mulher, e lá dentro acabaram matando este homem com um tiro. Depois que eles mataram esse motorista, eles fugiram no veículo do motorista, que é um veículo Gol de cor preta. E neste momento, Alex, ainda no homicídio, a Polícia Civil deve investigar esse caso. O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo desta vítima, e também no início da noite desta segunda-feira, 2 homens, até o momento identificados apenas como Panda e Loirinho, também foram atacados a tiros, mas desta vez no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Um desses suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal está a caminho do SPA Juventina Dias para fazer a remoção do corpo deste homem, e o outro suspeito deu entrada na unidade hospitalar em estado grave e foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, que fica na zona leste da capital. Mais detalhes dessas ocorrências policiais, destes crimes, vocês podem acompanhar no portal D24AM. Eu volto com você, Alex. Obrigado, Naime. Castelo Branco, ao vivo, falando informações importantíssimas pra gente. Gente, mais um motorista de aplicativo morto. É a violência tomando conta do estado do Amazonas. Eu quero aqui agradecer a população que ficou aqui até as 20 horas e 12 minutos, já passamos 2 minutos do tempo. Muito obrigado, gente. Quero me despedir hoje com uma palavrinha chamada gratidão, tá? Até amanhã, se Deus me permitir.